Virando a página, pessoal, e aqui retomando também, talvez a grande pauta policial e também um mistério absurdo que parece estar começando a chegar ao fim, que, claro, eu me refiro aos detalhes que vêm vindo à tona sobre, assim, diante das investigações que vêm progredindo e muito quanto à morte do empresário Adalberto Júnior, ele que foi morto ali nas imediações do autódromo de Interlagos e gerou, claro, enfim, uma grande comoção, o mistério da responsabilização de quem eventualmente gerou essa morte bizarra que a gente repercutiu mais cedo na semana aqui no Morning Show. E ninguém melhor, sorte a nossa de poder ter a jornalista Carla Albuquerque, especialista em true crime também, toda essa questão investigativa, e vai poder nos ajudar aqui a juntar essas pistas, porque há contradições claríssimas agora postas e que a gente precisa ter clareza para finalmente chegar em quem acabou gerando essa morte. Então, primeiro, no exame toxicológico, revelou que não tinha maconha coisíssima nenhuma, entrando em conflito, indo de encontro com o depoimento do Rafael, amigo do Adalberto. Confere? Então, o que acontece, André, esses exames não saíram completamente. A gente ainda precisa aguardar, porque tem muita especulação. Então, assim, a gente vai acabar sendo leviano se falar tem ou não tem. O exame oficial não saiu completamente. Então, o que a gente está recebendo são algumas informações. O amigo dele conta que eles haviam bebido ali, né? 8 cervejas e teriam consumido ali a maconha. Perfeito. Deixa eu achar minha câmera aqui para cá. E aí, câmera 2. Câmera 2. E o que acontece, gente? A polícia já ouviu mais de 7 testemunhas, tá? Inclusive pessoas que trabalhavam ali naquela obra, tá? O que a polícia, quando ela começa uma investigação, e até para a gente não viver o que a gente viveu com a história da Vitória lá de Cajamar, cada hora uma informação que vinha desencontrada, ninguém estava entendendo nada que estava acontecendo, a doutora Ivalda, que é a diretora do DHPP, mantém ali uma linha de sigilo que está corretíssima. Eles vão abrindo várias, né, linhas de investigação e vão se fechando. O que chegou para a gente até agora é que tudo leva a crer que possivelmente quem causou esta morte, né, quem seria o autor dessa morte, não é uma pessoa ligada ao círculo do Adalberto. Tá? Ele foi encontrado num buraco de mais ou menos 40 centímetros. Sem calça. Sem as calças, de cueca e sem o tênis. Isso. Ou seja, em pé com as mãos para o alto, assim. O que acontece? Nos pés do Adalberto não foram encontrados nenhum tipo de material que a gente pudesse imaginar que ele saiu correndo já sem as calças. Então, a gente não tinha escoriações no pé. É lógico que está sendo feito um exame mais apurado lá no IML para que eles encontrem material inguinal embaixo da unha para ver se ele lutou ali com alguém. O que acontece? Ele morreu através de uma pressão torácica. Exatamente, como se fosse uma sufocação. Sim. Esse buraco é muito apertado, as mãos dele estavam para o alto, ele não alcançava o pé no chão do buraco. Embaixo do buraco foi encontrada a viseira dele bastante arranhada. Foram esses os materiais que foram encontrados. A esposa dele depôs, voltou inclusive no dia 11 para um novo depoimento. O amigo também esteve no DHPP e eles agora estão investigando quem? As pessoas que ali trabalhavam, como vigias, pessoas da obra, porque existe ali uma linha bastante forte de que pode ter sido alguém daquele entorno. E o que acontece? Sim. Eles estão corretos de manter sigilo. Né? Até será que o Rafael Aliste, já conhecido como o amigo do Adalberto, será que ele contou tudo que realmente sabe? Ou já tem muita gente aqui, claro, ainda estamos no campo da especulação aqui, seria leviano cravar qualquer coisa, DHPP está a todo vapor querendo trazer essas respostas, né, David? Mas, ao que tudo indica, pode o pessoal até aventando a chance de ter sido alguém ali do corpo de segurança da festa que foi quem acabou levando as vias de fato. O que é uma loucura total. O que torna a coisa muito mais complicada. Entendeu? De ser desmistificada. Total. Porque quando é um elo próximo a você, as pessoas começam a cair em muitas contradições. E isso acaba facilitando o trabalho policial, né? E aí, só para deixar uma informação para vocês muito importante, hoje o DHPP conta com um núcleo, né, de criminologia. O que quer dizer isso? São profissionais da área da psicologia forense, inclusive para tentar ajudar na dinâmica do crime, na vitimologia
e no possível autor, porque a gente precisa, quando a gente se depara com um crime, tem duas perguntas que a gente precisa responder imediatamente, né? Autor e motivação, ou autores. Então é o seguinte, qual é a motivação de matar este homem, né? Então, ele não tinha inimigos, esse amigo é um amigo que se dava bem com ele não tinha uma vida pregressa de crimes, ele teve um boletim de ocorrência só lá atrás, mas uma coisa muito boba e simples, ele se dava bem com os amigos, então ele não tem ali uma animosidade, pessoas que queriam acabar com a vida dele. Agora, a gente não sabe o que pode ter acontecido ali, né, em relação àquela área de obra ou com seguranças, se ele pode ter enfrentado ali, né, tentado brigar ou uma discussão, que isso acontece sim, e ele pode ter sido colocado ali. Agora, o que a polícia nos conta é que ele foi colocado ali, inclusive porque ele não é que ele saiu correndo e caiu ali dentro, né? Ele tem escoriações aqui nessa parte do joelho, mas não tem escoriações no resto do corpo. Não tem nenhum machucado nos pés aparente. Não tem nenhum material que vai dizer, olha, ele saiu correndo e tinha pedaços de brita no pé. Então, tudo isso é muito estranho. Quem colocou o Adalberto ali dentro? Agora, resumir essa história toda com a narrativa que, não, foi uma questão, uma versão simplória e, sinceramente, uma distração, né? Devo dizer que só, enfim, foi por consumo de drogas. Cada vez mais a gente vai a passos largos, caminhando para uma conclusão de que trata-se, sim, de um homicídio qualificado por compressão ali na região torácica. A perícia dizendo até que pode ter sido com o joelho, dado o impacto tão forte que teve, né? A princípio, né, quando as investigações começaram e a partir do momento que foi encontrado o corpo do Júnior, os policiais, então, trabalhavam com a possibilidade de latrocínio, que é roubo seguido de morte. Mas essa hipótese foi descartada justamente porque não foi levado nada, ele tinha uma quantia vultuosa, até a esposa relatou que cerca de R$1 milhão na conta bancária e nada disso foi levado. A única coisa que desapareceu realmente foram os tênis dele e também a calça. E a GoPro? E a GoPro, exatamente, a câmera que ele acoplava no capacete, que também foi levada. Mas uma questão que a nossa apuração trouxe, né, inclusive eu estou em paralelo também com o Misael Mainetti, que está apurando à tarde, e eu mais no período da manhã, junto às nossas fontes, é que são 3 exames que foram feitos então. Para detectar se de fato, conforme o depoimento do Rafael, ele teria feito a ingestão tanto de bebida alcoólica, que ele disse que eles tomaram em torno de 8 cervejas durante o evento, e também o uso de maconha, conforme meu amigo relatou. Isso já saiu, então, conforme a nossa apuração, um resultado, inclusive para quem quiser mais detalhes, está lá na minha coluna, no site da Jovem Pan. O texto acabou de sair sobre esse laudo, dizendo que contraria a versão do Rafael sobre a substância, porque não foi encontrado. Eu até perguntei agora há pouco, durante o intervalo, para um médico perito, se quando a pessoa faz a ingestão de bebida alcoólica e faz o uso de drogas, quando ela tem essa situação, pode desaparecer do corpo? Os peritos não conseguem detectar depois de 4 dias da pessoa desaparecida? E o médico falou não, porque a gente consegue detectar também por outros exames, como por exemplo cabelo. Então é possível, o exame é preciso. Faz todo sentido. E aí esse laudo então contraria a versão de que ele teria feito a ingestão de bebida alcoólica e de drogas. Falta ainda o exame da causa-morte, que existia a previsão de que ficasse pronto nessa semana, mas a gente está em cima e até agora não saiu esse resultado sobre o que de fato provocou, porque o exame preliminar detectou então a asfixia, que pode ter sido provocada por um mata-leão ou algum outro golpe. Além também do exame que eles estão aguardando para saber se o sangue encontrado no carro do Júnior é de fato dele, porque foram manchas encontradas ali tanto no banco como também no console central, além do painel, em relação a essas manchas de sangue. Esse sangue realmente é do Júnior, então essa dinâmica que está sendo estabelecida, por isso que até o Rafael, depois ontem novamente no DHPP, para essas contradições, elas, né, a doutora Ivalda, que está à frente dessa investigação, poder então, em relação a essas contradições, e com base também nos depoimentos que foram colhidos, os seguranças que deram depoimento na festa, né, foram mais de 8 seguranças, os organizadores também, para saber qual o caminho que ele fez ali, até a polícia fez um trajeto, e o que de fato
fato aconteceu em relação a essa morte, que ainda intriga todos nós, né? Como é que faz, então, se caso essa hipótese sendo cogitada, Carla Buquerque, já caminhando para o fim aqui, sempre prazer ter você aqui, só para a gente olhar adiante sem, de novo, mais razão e menos emoção, sei que é difícil, ainda mais se tratando de um caso tão bizarro como esse, mas como faz para, eventualmente, responsabilizar toda a cadeia de comando da organização do evento? Até porque, claro, todas as apurações estão sendo feitas, interrogatórios, mas como é que, enfim, a gente consegue fazer essa responsabilização para chegar na pessoa que, de fato, foi às vias de fato e levou essa tragédia a acontecer? Não, com certeza, porque, assim, eu acho que nós estamos, assim, também de frente de uma omissão. No mínimo. É uma questão bastante grave, uma questão de segurança desse evento, o que de fato aconteceu e por que essa omissão está acontecendo, porque inclusive a organização do evento deve ser a primeira a querer esclarecer o que aconteceu com a vida deste homem, porque ele chega vivo e é encontrado morto. O que de fato aconteceu? Então, isso também nos causa bastante estranheza, né? É uma questão de responsabilidade. A polícia também está ali, né, investigando tudo isso, porque quando a gente fala de uma investigação, tem muitas questões paralelas. A primeira coisa que a polícia quer responder é o que aconteceu de fato com o Adalberto. Por que ele morreu, ok? E depois a gente vai entrar em outras questões como o que aconteceu com a organização desse evento, o que deu errado, não é? Quando a gente volta ali até para a morte do Gritzbach, que também ficou na mão do DHPP, eles estão agora já num segundo inquérito policial para apurar, inclusive, como é que o dinheiro do próprio, né, Cigarreira foi parar na mão de um documentário, ou seja, dinheiro ilícito. Então, um inquérito pode abrir vários outros inquéritos. Mas o que a polícia está, o foco da polícia agora é tirar o que não tem valor nenhum para eles na investigação e se focar no que de fato é importante. Carla Buquerque, portas sempre abertas aqui para você. A gente vai convocando, partindo já, na medida que tudo for avançando, claro, a gente faz questão que você retorne aqui na próxima semana para acompanhá-la no @CarlaBuq. Carla Buq. Exatamente. No Instagram, ela sempre está aí no rastro desses casos e esse com certeza não será diferente. Obrigado. E o André me perguntou sobre o caso da Vitória de Cajamar. O Michael foi denunciado por 4 crimes. Então agora estamos aguardando o que o juiz vai fazer. Se ele vai pronunciar ou não. Meus amigos. Obrigado, querida. Carla Buquerque sempre agregando em muito e a gente espera que justiça, pelo amor de Deus, DHPP, soluções, respostas. Sei que é difícil, caso misterioso ao extremo, mas falta pouco para realmente responsabilizarmos e virarmos essa página trágica ali de Interlagos.